Olá, estamos começando o programa Descomplicando a Vida. Agora uma nova temporada falando de livros diversos, tanto de encarnados como desencarnados, objetivando o conhecimento pessoal para descomplicar a vida. E para começar esta série, nós vamos falar do livro Entrega-te a Deus, de Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Bom, a ideia não é ler o livro, mas é discutir alguns tópicos dos capítulos do livro para que nós possamos conhecer mais a respeito da nossa existência, como também possibilitar a descomplicação, para que nós possamos fluir mais com a existência, saindo das travas pessoais, das dificuldades, das imposições sociais, da autoobsessão. Então, desse modo, nós poderemos otimizar a nossa existência. Você já pensou nessa ideia de otimização existencial? Isso é muito importante. Algumas pessoas estão muito preocupadas em otimizar o seu trabalho, que é importante, otimizar alguns acontecimentos em sua vida, em termos de realização, só que elas deixam o seu crescimento pessoal em segundo plano. Quando a pessoa começa a se preocupar consigo mesmo, com este crescimento espiritual, ela tem uma visão mais correta das suas questões existenciais. Aí muda tudo, melhora a sua relação com os seus afazeres. Bom, o primeiro estudo que vamos fazer é o capítulo 2 deste livro, chamado Sementes de Luz. Aliás, o título já é um convite à reflexão. Você se acha uma semente de luz? Ou se acha uma pessoa sem importância, sem valor, se vê de forma enegrecida ou luz? O que está predominando na sua personalidade? Sementes de luz quer dizer que a nossa condição de espíritos imortais é reconhecida como seres imortais, não é? E também como agentes de transformação. E não pessoas passivas, omissas, que ficam vendo a vida passar sem que elas estejam participando. Bom, então Joana de Ângeles, nesse livro, ela diz o seguinte: o semeador, porém, saiu a semear. Aqui já está propondo que o indivíduo seja ativo, que a sua proposta existencial tenha uma finalidade, é caminhar, é sair semeando. Porque o crescimento se dá através dessa semeadura. Muitas vezes nós estamos tão engajados no esquema social que nós achamos que o crescimento pessoal se dá seguindo os padrões da sociedade. Se você tiver um rendimento salarial satisfatório, tiver uma profissão que traga para você sucesso, né, você conseguiu se realizar, isso é o padrão de uma boa realização, de crescimento. Bom, você cresceu do ponto de vista social, mas internamente você se sente uma pessoa realizada ou não? E no âmbito familiar, social, você consegue interagir, transitar nesses vários ambientes de uma forma satisfatória? Algumas pessoas não. O indivíduo às vezes consegue toda essa conquista, mas parece que está faltando alguma coisa. Essa proposta de Joana de Ângeles, quando nós saímos a semear, nós estamos crescendo. Estamos saindo do egocentrismo, de estar centrado no ego. Estamos superando o egoísmo, de pensar só em nós mesmos. E começamos a prestar atenção que existe o outro, que existe na relação interpessoal permutas, onde nós trocamos. Então, nós saímos a semear, estamos ajudando alguém a despertar, como este alguém está ajudando no nosso crescimento. Então, é recíproco. Desse modo, nós saímos dessa visão viciada da sociedade de pensar somente no eu, no egão, como o único propósito da vida, né? Então, nós expandimos, nós vamos além disso. Depois diz Joana de Ângeles: onde quer que te encontres, semeia e semeia a luz, mediante as palavras e o comportamento saudável. Então, olha só. Semear luz não quer dizer que você vai pegar uma Bíblia, vai pegar o livro dos Espíritos e vai sair pregando onde você estiver. Quer dizer que onde você estiver, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar,
você vai semear essa luz através do exemplo do seu comportamento. Sendo uma pessoa ética, uma pessoa simpática, sociável, uma pessoa do bem, interessada nos acontecimentos da vida, você vai estar transmitindo para as pessoas informações da importância da vida, da alegria de existir. É uma mensagem de luz, como propõe Joana de Ângelis, não é? Não é o pessimismo, o medo, a insegurança que nós vamos passar para os outros, falando dos acidentes, dos problemas do trabalho. Ao contrário, falando das coisas boas. Porque isso começa a trazer no interior da pessoa coisas novas, começa a mexer, a remexer. O indivíduo começa a pensar em coisas novas na vida que até então ela não pensava. Portanto, nós temos uma responsabilidade muito grande, a partir do momento que temos consciência, de fazer as coisas legais, não é? Agora, algumas pessoas se assustam com a palavra responsabilidade, como se fosse um peso muito grande. Não é isso, é que às vezes a pessoa tem medo de sair da sua mesmice de vida, de fazer sempre a mesma coisa e não assumir um contato mais amplo com a sua existência. Então, vamos repensar nisso. Depois, Joana de Ângelis diz: entretanto, se não puderes fazê-lo exteriormente, em razão dos impedimentos complexos, semeia pelo pensamento, esparzindo alegria de vida sã, de afetividade e desinteresse. Olha que interessante. Se você não pode falar alguma coisa, o momento não permite, o contexto, você pode ter pensamentos positivos. De repente você vê o pessoal ali discutindo e você transmite pensamentos positivos, de alegria, harmonia, esperança, paz, tudo isso favorecendo a mudança, porque o pensamento ele é exteriorizado, ele vai carregado de informação. E isso então vai ajudar a mudar aquele clima psíquico do ambiente, que pode estar muito pesado, carregado, e esse pensamento mais elevado, ele vai e mais amistoso, ele vai trazer mais leveza. Agora, não subestime seu pensamento. Algumas pessoas podem ter pensado isso. Ah, mas o meu pensamento, por que não? Você é uma criatura de Deus e você exterioriza pensamentos também. Pensa nisso, vamos ao intervalo e já voltamos. Estamos de volta, hoje estudando um capítulo do livro Entrega-te a Deus, de Joana de Ângelis, Espírito, pelo médium Divaldo Pereira Franco. Bom, Joana de Ângelis ainda continua dizendo: é necessário, portanto, semear sempre. Aqui eu lembrei do ensinamento de Jesus: o Pai obra incessantemente. Dentro do padrão social, semear sempre parece um exagero, porque nós damos justificativas para atender os interesses do egão como prioridade. Ah, não, espera aí, trabalhar, fazer o bem, sim, tem hora, eu tenho que pensar primeiro na minha vida. E o questionamento que cabe aí é o seguinte: o que é pensar na vida? É seguir os vícios sociais ou os caprichos pessoais? Muitas pessoas, elas dão preferência para estas questões pessoais, elas atendem aquilo que elas acham importante e mesmo assim continuam insatisfeitas. Então parece que a pessoa não está cuidando bem de si. Quando um espírito superior, como Jesus, fala que o Pai obra incessantemente e que ele também o faz, será que não é este o caminho? Então, ele vem romper com esse vício de atender somente o ego, né? Mostrando para o indivíduo que o seu crescimento está em fazer o bem. E isso não quer dizer que a pessoa está deixando de cuidar de si mesma, mas ela está cuidando de uma forma mais ampla. E depois a benfeitora diz: não te imponhas, todavia não te excuses ao dever de fazer o que te compete e para o que vieste. Aí, quando a benfeitora fala para fazer o que te compete e para que vieste, amplia
a nossa reflexão. Então, quer dizer que o indivíduo já reencarnou com uma proposta. Olha aí. Então, aquela justificativa social de que eu tenho que atender primeiro os meus interesses, porque isto é um aprendizado social e a sociedade de consumo funciona assim, você tem que consumir coisas para alimentar essa grande máquina, não é? E se você começa a pensar mais em você e não se tornar um escravo dessa grande máquina, não é interessante para eles. Não quer dizer que você vai desdenhar a vida social, não é isso. Mas a nossa reencarnação, ela tem um propósito. Quando a pessoa sai da vida espiritual com um programa, o que não quer dizer determinismo, que vai acontecer tudo o que está escrito na programação. Não, ela sai com um plano, com um programa para trabalhar aspectos da personalidade que são importantes para o seu crescimento. O indivíduo pode vir trabalhar a sua área intelectual, que ele pode ter usado para burlar a sociedade, para prejudicar pessoas, para induzi-las a atender os seus interesses, como pode vir trabalhar a área emocional. É uma pessoa desequilibrada emocionalmente, irritadiça, ela não consegue se comportar direito porque sempre está alterada. Então, são programas objetivando tanto a trabalhar os aspectos pessoais, como também os interpessoais. Então, a pessoa tem um compromisso com um espírito que ela prejudicou muito na vida passada. E hoje esse espírito nasce como filho dela. Então, todo aquele desdém do passado ou prejuízo, hoje vai ser convertido em ações de amor, de afeto, de ensino, né, para esta pessoa que está tão machucada, tão debilitada, porque ela também não conseguiu lidar com aquilo que aconteceu no passado. Então, esta programação objetiva fazer essas correções, como ao mesmo tempo elevar a pessoa, o processo evolutivo. Então, a benfeitora está dizendo aqui, para fazer aquilo que nós viemos ou reencarnamos para fazer. Então, você pode achar um exagero, mas não é, porque você tem compromisso com a pessoa. Você pode achar desgastante demais, se preocupar com o seu pai ou com sua mãe, com um parente doente que você tem que cuidar uma boa parte da vida. Por que é desgastante? Porque talvez você queira dar vazão, atender os seus interesses. O contato com essa pessoa pode ser difícil. Por que é difícil? Por causa dos desgastes do passado. No entanto, o compromisso que você assumiu de ajudá-la, porque ela precisa se reerguer, é desgastante, mas é uma proposta sua. E essa proposta vai trazer também liberação pessoal, porque você vai se desincumbir de algo que você está comprometido, não é? Então, nós temos que fazer uma releitura de tudo isso. O ego, o nosso conhecimento, do jeito que foi formado no nosso aprendizado social, etc., não consegue alcançar toda essa trama, não é, dos envolvimentos que nós estamos inseridos. Portanto, tem que fazer uma reflexão diferente. Quando você sente uma dificuldade com alguém, presta atenção, tem alguma pendência aí para ser resolvida. Poderia ser um problema de antipatia? Pode, não é? Mas quando é muito forte, a antipatia não consegue dar conta. É uma coisa passageira, é uma coisa fugaz. Agora, quando a coisa pega e você fica pensando, aquele sentimento inamistoso, uma coisa desgastante, opa, tem alguma coisa com esta pessoa. Então, a gente tem que refletir. Depois, Joana de Ângeles fala, Jesus tem outras ovelhas que não apenas aquelas que pastoreou, estava difícil de sair, quando esteve na terra. Muitas dessas estão aguardando ouvir-lhe a voz, a fim de que, reconhecendo-a, abandonem o abismo em cuja borda se encontram a fim de segui-lo. Então, muitas pessoas que Jesus poderia ter conversado, falado, não estiveram em contato com Jesus
em outras culturas, embora os vários missionários de Jesus estivessem trabalhando ou estão ainda trabalhando em todo o planeta. Bom, o que diz Joana de Ângeles é do nosso papel de levar essa palavra para as pessoas que estão sedentos de Jesus, que querem ter um sentido na vida, que querem acordar para a realidade. Veja quantas pessoas alienadas da existência que vivem ainda na Idade Média, outras num período mais anterior ainda, sem contato nenhum com as grandes mudanças que estão acontecendo no planeta. Então, será que com o conhecimento que nós já possuímos, não podemos levar através dos vários meios de comunicação? Quantas pessoas utilizam a internet somente para divulgar ideias negativas, crimes, sempre uma mensagem negativa, que quem recebe fica impactado, sabe aquela coisa pesada, chata? Será que você não poderia utilizar isso transmitindo uma mensagem bacana, uma música, um vídeo, alguma coisa? Pensa nisso. Vamos ao intervalo e já voltamos. Olá, estamos de volta no programa Descomplicando a Vida. Bem, estamos hoje estudando um capítulo do livro Entrega-te a Deus, de Joana de Ângeles. E ela está falando constantemente da questão do indivíduo sair para semear, não é? É uma proposta do Espiritismo quando Allan Kardec fala: fora da caridade não há salvação. O que você entende por isso? Eu entendo que fora da prática do bem ou do amor, não se evolui. Quando nós aprendemos a fazer o bem, nós estamos evoluindo. Nós estamos melhorando, estamos permutando valores, conhecimentos, e isso está trazendo para a vida da pessoa enriquecimento, como na vida da outra pessoa também. Joana de Ângeles diz aqui: nestes dias de pandemônio, que atordoa e enfraquece os valores morais do espírito, ele, Jesus, enviou o Espiritismo, conforme prometera, a fim de que as suas palavras pudessem ser recordadas e outras informações chegassem ao conhecimento das criaturas, facultando-lhes o encontro com a verdade e a vida. Jesus disse, quando esteve conosco, que ele tinha muitas coisas para nos dizer, mas que não estávamos preparados. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós não tínhamos evolução. E aí não daria para assimilar o conhecimento que ele tinha trazido. Quando ele fala que vai mandar o Consolador, que é o Espiritismo, a terceira revelação, significa que nós estamos mais preparados, que nestes 2000 anos nós fomos crescendo, mudando os valores, crescendo, né, pessoalmente. E aí nós vamos nos tornando mais aptos para receber os ensinamentos que Jesus havia trazido. Muito bem. Então, a benfeitora aqui fala desse espiritismo, do conhecimento que nós temos, para levar a outrem, para que eles também possam se saciar do conhecimento da terceira revelação. Quantas pessoas ao seu redor você vê em sofrimento quando alimentam aquelas ideias de sofrimento, de finitude da vida, o medo de perder alguém e nunca mais recuperar, parece que é definitivo, né? Isso causa um temor muito grande nas pessoas. E o Espiritismo vem aclarar, vem mostrar da realidade da imortalidade. Quando os imortais, os desencarnados, se comunicam conosco, através da psicografia, da psicofonia, da clarividência, nós os vemos, nós escutamos eles falando conosco. Quando saímos fora do corpo, né, nós os encontramos, recebemos instruções, falamos com amigos, às vezes inimigos vêm também nos cobrar de alguma coisa. Então, esse intercâmbio com a vida espiritual é incessante. Bom, e Joana de Ângeles continua: faze a tua parte, ampliando os horizontes mentais da sociedade para bem compreendê-la.
A sociedade vai se transformar à medida que os seus cidadãos vão se modificando. Então, a nossa mudança pessoal, a mudança das nossas concepções de vida, das crenças, dos valores, de atitudes, isso vai ser expresso na sociedade e vai servir de exemplo para as outras pessoas, como o comportamento das outras pessoas refletem em nós. Então, é desse modo, com a mudança pessoal, que a sociedade vai mudando. Você veja o impacto da vinda de Jesus no planeta. Como mobilizou os pensamentos, a cultura, os valores, a busca de decifrar os enigmas da vida, como também da vida dos grandes espíritos, dos missionários de Jesus, mobilizando toda a cultura, mexendo em todas as áreas. Então nós vemos aí que existe um plano trabalhando, né, os benfeitores espirituais, para a melhoria do planeta. Por exemplo, hoje muitas pessoas olham o caos da sociedade e acham que isso é uma coisa concreta, está aí instalado o caos. Você olha para todos os lados, você vê o crime de um modo muito gritante, assustando as pessoas, a corrupção, as calamidades. Isso é o que nós conseguimos enxergar com os 5 sentidos, ou seja, cheio de limitação. Portanto, quando nós pensamos do ponto de vista espiritual, existe um plano, existe um trabalho. Então, isso que parece um caos, na verdade, é a melhoria do planeta, porque tudo está sendo limpado, modificado, tudo aquilo que estava embaixo do tapete está vindo à tona, e é claro que isso causa uma balbúrdia. No entanto, o objetivo é limpar, é transformar. E essa transformação tem um peso. Quando nós vamos nos desligando desses esquemas doentios da sociedade que parecia oferecer segurança, isso causa uma dificuldade na pessoa de se desligar. Parece que nós ficamos sem chão, porque é uma coisa nova que está acontecendo. No entanto, atrás disso tem grandes mudanças para a melhoria tanto das pessoas, porque nós estamos caminhando para um planeta de regeneração, não é? À medida que nós vamos resolvendo as nossas provas e expiações, nós vamos nos harmonizando mais e vai havendo uma preparação para esta condição de regeneração, onde não vai haver os sofrimentos que hoje nós encontramos na sociedade. Então, não seria possível essa regeneração se o planeta continuasse com esses esquemas doentios, tanto na vida física como na intrafísica. Por exemplo, umbral. As pessoas precisam sair de lá, reencarnar, se modificar, aquelas que conseguirem acompanhar a mudança do planeta para ficar aqui. As que não conseguem vão para planetas inferiores. Então, à medida que vai havendo essa limpeza, isso causa, então, uma bagunça, uma desordem, mas que tem a finalidade de limpar tudo. Pensa nisso. Toma contato com a proposta do Espiritismo, veja as ideias libertadoras, onde a vida ganha um novo sentido, onde nós começamos a compreender o que se passa ao nosso redor e o que estamos fazendo aqui. Muito obrigado a sua participação. Se você quiser mandar algum e-mail comentando o programa ou fazendo alguma sugestão, mande para descomplicando@tvmundomaior.com.br. E você também pode entrar em contato pelo site www.tvmundomaior.com.br e fazer o seu questionamento ou pergunta. E também convido você a se tornar sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Você, entrando de sócio, você está ajudando a expandir todos os recursos da rádio e alcançar mais pessoas. Entre em contato pelo telefone 0800 12 18 38. Um abraço e até o próximo encontro.